quero saudar a querida Irmandade com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fala pela boca do seu atalaia com os assembleianos de toda a face da terra, conforme Isaías 52:8. Assembleianos, ouçam a voz dos atalaias de Deus na terra, antes do toque da última trombeta. Deus em Cristo esteja louvado para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, para cada época Deus tem os seus atalaias para levantar na terra. No século XXI, Deus não podia fazer diferente do que Ele fez no passado. Deus coloca os seus atalaias na torre de vigia e lhe mostra tudo o que está acontecendo ou se passando dentro dos sistemas religiosos da terra. Irmãos, em Cristo Jesus, como descobrir o que está dentro dos sistemas religiosos da terra? Se você que vai ouvir esta mensagem quer saber como descobrir o que tem dentro do sistema religioso da terra, só tem uma coisa que você deve fazer para descobrir isso: examinar as Escrituras com a guia do Espírito Santo de Deus. Os sistemas religiosos da terra apenas lê as Escrituras, mas não examinam as Escrituras. Enquanto eu apenas li as Escrituras, nunca descobri o que tem dentro dos sistemas religiosos da terra. Quando eu passei a examinar as Escrituras, aí foi então que eu descobri o que tem dentro dos sistemas religiosos da terra. Uma das coisas que eu descobri, examinando as Escrituras, descobri que dentro dos sistemas religiosos da terra não tem a verdade das Escrituras. Dentro dos sistemas religiosos da terra tem muita hipocrisia, soberba, prepotência e arrogância. Propagam muito amor, mas só da boca para fora. Mas o amor que nós encontramos dentro das Escrituras, eles não encontram dentro do sistema religioso da terra. Dentro dos sistemas religiosos da terra tem muita hipocrisia e fingimento. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do nosso Divino Mestre Jesus Cristo, que se encontra nas Escrituras em Mateus 5, 43 a 48. Aqui são palavras do próprio Jesus Cristo. Ele conversando com aquele povo daquele tempo, ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo diferente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem assim os gentios também o mesmo? Sede, pois, vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Irmãos, em Cristo Jesus, se os sistemas religiosos da terra examinassem as Escrituras, eles descobririam o que tem dentro dos sistemas religiosos da terra. A verdade é que o que os religiosos da terra buscam, eles não encontram dentro dos sistemas religiosos da terra. O que os religiosos buscam dentro dos sistemas religiosos da terra? Buscam a verdade. E dentro dos sistemas religiosos da terra não tem a verdade que eles buscam na terra. Estou dizendo isso com razão própria ou base própria, porque eu busquei a verdade dentro dos sistemas religiosos da terra por muitos anos e não encontrei. Por que não encontrei a verdade dentro dos sistemas religiosos da terra? Porque nos sistemas religiosos da terra não tem verdade. Os sistemas religiosos da terra ainda hoje continuam na lei da velha aliança, dizendo que amam ao próximo
mas odeiam os inimigos. Só saúdam os irmãos da sua religião. Se pertencer a outra religião, eles não saúdam. E muitas vezes consideram como inimigos, porque não faz parte da sua religião. Neste caso, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo não têm nenhuma validade para os sistemas religiosos da Terra. Se as palavras de Jesus Cristo tivessem validade para os sistemas religiosos da Terra, eles não faziam o que fazem com os irmãos que se afastam dos sistemas religiosos da Terra. Enquanto você permanecer dentro do sistema religioso, é irmão. Saiu do sistema religioso para outro sistema religioso, agora não é mais irmãos. Alguns até o consideram como inimigos por ter saído de um sistema religioso para outro sistema religioso. Irmãos, eu não estou inventando nada, ou seja, não estou inventando coisa alguma da minha cabeça. O que eu estou falando aconteceu comigo próprio, comigo mesmo. Saí de um sistema religioso para outro sistema religioso. A partir deste dia, os irmãos deste sistema religioso que eu saí, agora me consideravam como inimigos. E negavam até de falar comigo. Muitos até torciam caminho para não passar por mim, para não falar comigo. Porque os irmãos fazem esta barbaridade com os irmãos que saem deste sistema religioso para outro sistema religioso. Porque é a doutrina da sua religião que ensina assim. É a doutrina que é ensinada pelo líder religioso. Que quem sair da igreja, ou seja, vou citar logo o nome completo, que aconteceu comigo, ele disse, quem sair da igreja Assembleia de Deus para outro sistema religioso, e principalmente para a congregação cristã, agora não são mais irmãos, são inimigos. Os seus líderes ensinam para os seus fiéis toda esta barbaridade, a não falar com os irmãos de outras igrejas, principalmente da congregação cristã no Brasil, a qual eles consideram como seitas e que os irmãos de lá são seitários, são hereges e inimigos. Eles dizem que quando chegam em uma cidade para abrir uma igreja Assembleia de Deus, os povos da congregação cristã são seus maiores inimigos. É os inimigos que eles encontram na cidade, de que vão abrir uma igreja Assembleia de Deus. É o povo da congregação cristã no Brasil. Irmãos, em Cristo Jesus, quais são os motivos para os crentes da Assembleia de Deus considerarem os povos da congregação cristã como inimigos e seitários? São dois motivos. O porquê os crentes da Assembleia de Deus consideram os povos da congregação cristã como inimigos e hereges. Primeiro motivo, porque a congregação cristã não concorda com um homem titulado pastor. Segundo motivo, porque a congregação cristã não concorda com a doutrina do dízimo. Para que os irmãos, os crentes da Assembleia de Deus, tivessem razão em considerar os irmãos da congregação cristã como inimigos, era preciso eles ter base na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo, isso é, o Novo Testamento. Jesus Cristo nunca ensinou esta doutrina que os líderes da Assembleia de Deus ensinam para os seus fiéis aqui na terra. Considerar os irmãos de outras igrejas como inimigos. Este ensinamento é do anticristo. O que tem no coração do anticristo é ódio e falsidade, prepotência, arrogância e soberba. Irmãos em Cristo Jesus, será que os povos da congregação cristã têm razão em não concordar com um homem titulado pastor e não concordar com a doutrina da cobrança do dízimo na graça de Cristo?
Os crentes da Assembleia de Deus não têm razão em considerar os povos da congregação cristã de inimigos, porque não tem base nas palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Os povos da congregação cristã têm razão em não concordar com um homem titulado pastor e nem com a cobrança do dízimo, porque nós temos base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Não é com razão que nós dizemos que os sistemas religiosos da terra não examinam as Escrituras. Por isso que Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se eles examinassem as Escrituras, jamais considerariam os irmãos da congregação como inimigos. Eles apenas leem as Escrituras, mas não examinam as Escrituras. Em João 10, 1 a 16, aqui está a base para nós da congregação cristã não concordar com um homem titulado pastor. Lucas 18, 9 a 14, Lucas 11, 42, Mateus 23, 23, 24, 1 Timóteo 6, 3 a 10. Aqui nós temos a base, duas bases, para não aceitar um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo. Nós, os crentes da congregação cristã do Brasil, somos reconhecidos pelos sistemas religiosos da terra como um povo que não lê as Escrituras. Realmente, nós da congregação cristã não lemos as Escrituras, nós examinamos as Escrituras. Então, irmãos da Igreja Assembleia de Deus, que dizem que nós da congregação cristã do Brasil não lemos as Escrituras, nós examinamos as Escrituras realmente, não lemos, nós examinamos. E nas Escrituras nós encontramos base para não concordar com um homem titulado pastor e também encontramos base para não concordar com a cobrança do dízimo na graça de Cristo. Aonde vocês encontram base nas Escrituras, na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, para nos odiar e nos considerar como inimigos e hereges, porque não concordamos com um homem titulado pastor e nem com a doutrina do dízimo. Irmãos, em Cristo Jesus, disse Jesus Cristo em Mateus 11, 29, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos assembleianos do Brasil e de toda a face da terra, que nos consideram como inimigos e hereges, com quem vocês aprenderam a chamar os povos da congregação cristã no Brasil de inimigos e hereges? Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Vocês nunca aprenderam com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não ensinou o que vocês aprenderam com os vossos pastores mercenários. Aonde está escrito de Mateus Apocalipse, um versículo, Jesus Cristo e seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo, obrigatoriamente para não roubar a Deus. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aonde se encontra, de Mateus ao Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos, colocando nos ombros dos povos da terra o jugo do dízimo, obrigatoriamente para não roubar a Deus? O dízimo obrigatoriamente para não roubar a Deus era para a nação de Israel, não era para nós, a nação brasileira. 11 tribos pagavam o dízimo para uma tribo de Levi. Somente essa tribo de Levi tinha o direito de receber o dízimo das 11 tribos de Israel. Os dízimos eram em cereais para mantimento dos sacerdotes. O dízimo era anualmente em cereais, isso da colheita. Dízimo nunca foi dado em dinheiro, como fazem os sistemas religiosos da terra.
dízimo mensalmente em dinheiro não tem base nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Ninguém encontra base nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse para criar uma doutrina do dízimo mensalmente em dinheiro. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. A doutrina do dízimo é totalmente anticristã, antibíblica. Por quê? Os cristãos primitivos nunca ensinaram a doutrina do dízimo para ninguém aqui na terra. Se ensinaram a doutrina do dízimo, e por que não ficou escrito nas escrituras? Irmãos, assembleianos, aonde vocês têm base nas escrituras para nos chamarem de hereges e inimigos? Porque nós não aceitamos um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo? Irmãos assembleianos, nos respondam com base nas escrituras. Ou seja, com base nas palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Eles dizendo que quem não pagasse o dízimo estaria roubando a Deus. Irmãos das igrejas evangélicas que usam as escrituras para fins lucrativos, Jesus Cristo e os apóstolos nunca ensinaram essa doutrina do dízimo para ninguém aqui na terra. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo quer falar com vocês, assembleianos, e todas as igrejas da terra que cobram o dízimo e tem homem titulado pastor. Jesus Cristo e Paulo quer falar com vocês através das escrituras. Ouçam com muita atenção. Abram os ouvidos para ouvir Jesus Cristo e Paulo falar com vocês, assembleianos, e todos os evangélicos da face da terra, que praticam a doutrina do dízimo e tem um homem titulado pastor. Doutrina essa que Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca ensinaram quando eles estiveram aqui na terra. Abra a sua Bíblia, a qual vocês dizem com tanta convicção que é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, e por que vocês, evangélicos, não obedecem à palavra de Deus? Ouçam o que Jesus Cristo fala para vocês, assembleianos, que colocam o jugo do dízimo para os seus fiéis carregar. Jugo este que Jesus Cristo nunca colocou nos ombros de ninguém aqui na terra. Nunca colocou nos ombros dos seus seguidores aqui na terra. Veja Mateus 11, 29 mais uma vez. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve de se carregar. Eu não coloquei o fardo do dízimo nos ombros de ninguém aqui na terra. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz para todos os sistemas religiosos aqui da terra que ensinam a doutrina que é a doutrina do dízimo. Doutrina essa que Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Veja 1 Timóteo 6, versículo 3 a 10. Paulo aqui dá um ensinamento para os assembleianos e todos os que pregam a doutrina do dízimo e aceitam o homem titulado pastor. Porque essas são doutrinas que Jesus Cristo não ensinou. Então Paulo diz aqui, irmãos, vejam bem, prestem atenção, o que foi que Paulo pregou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 10. Se alguém ensina uma doutrina diversa, contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo, ou seja, contra a doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta vasta terra, é um soberbo e nada sabe. Está delirando acerca de questões de contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas e disputa de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços de muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns têm se desviado da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo disse: meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Paulo disse: meus queridos irmãos, o que eu estou ensinando para vocês, eu não aprendi de homem algum desta terra. Tudo o que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi com Jesus Cristo por revelação. Aprendi com Jesus Cristo, o homem celestial. Não foi com um homem mundano aqui da terra. Está escrito em Gálatas 1 e 12. Paulo aprendeu com Jesus Cristo. Paulo, o homem que mais pregou o evangelho de Jesus Cristo nesta terra. Assembleianos, nos mostre nas cartas de Paulo, ele pregando para os fiéis a doutrina do dízimo. Se Jesus Cristo não pregou a doutrina do dízimo, isso quer dizer que todos os sistemas religiosos da terra que pregarem a doutrina do dízimo são soberbos e não têm entendimentos, e são contenciosos, contendem até com Jesus Cristo, ensinando uma doutrina que Jesus Cristo não ensinou quando esteve aqui na terra. Irmãos e ouvintes, por que os religiosos buscam a verdade no sistema religioso e não encontram? Sabe por que eles não encontram? Porque nós acabamos de ler aqui na carta de Paulo dizendo que os sistemas religiosos da terra estão privados da verdade. Se estão privados da verdade, isso quer dizer que eles não encontram a verdade que eles tanto buscam. Uma doutrina que Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram quando eles estiveram aqui na terra. As Escrituras dizem que nós o podemos considerar anátema. Uma doutrina que Jesus Cristo e nem os seus apóstolos não ensinaram, ou seja, não pregaram. Essa doutrina é uma doutrina de maldição, é anátema. Paulo disse ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos pregasse outro evangelho, além do que nós já pregamos para vocês, este evangelho seja anátema. Como antes temos dito, assim novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho, que não estiver de acordo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês podem condenar este evangelho porque é anátema. Conforme o que aprendemos com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, a doutrina do dízimo, que mais de 90% dos sistemas religiosos da terra ensinam ou pregam para os seus fiéis, é anátema e maldita, porque Jesus Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram a doutrina do dízimo. Irmãos assembleianos, que consideram os povos da congregação cristã de hereges e inimigos, porque nós não concordamos com o homem titulado pastor e nem com a cobrança do dízimo. São esses os motivos porque os assembleianos nos consideram como inimigos e hereges. Por esses dois pontos de doutrina, a qual foi ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Então nós aprendemos com Jesus Cristo e procuramos imitar o apóstolo Paulo nas suas doutrinas qual eles ensinaram. Nós da CCB, ou seja, da Congregação Cristã do Brasil, não concordamos com o homem intitulado pastor, porque as Escrituras nos concedem este direito de não concordar com o homem intitulado pastor nas igrejas da terra. Atenção, sistemas religiosos da terra, que tem um homem intitulado pastor. Jesus Cristo quer falar com todos os sistemas religiosos da terra hoje, que tem um homem intitulado pastor, e a cobrança do dízimo. Abra a sua Bíblia, a qual vocês dizem que crê como palavra de Deus. Abram os ouvidos para ouvir
Jesus Cristo falar com vocês hoje, através das Escrituras, veja João 10, 1 a 16. Vocês nunca meditaram nessas palavras de João 10, 1 a 16. Jesus Cristo esclarece toda a verdade sobre os homens intitulados pastor. Jesus Cristo foi claro e objetivo com os homens titulados pastores do seu tempo, a qual não pode ser diferente com os pastores dos nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio. Jesus Cristo disse que os homens não são pastores, são mercenários. Jesus Cristo disse que na sua igreja na terra não tem pastores e nem rebanhos. Na sua igreja na terra tem um só rebanho e um só pastor. Isso está nas Escrituras, que ninguém pode contestar. Fizemos uma descoberta com um exame das Escrituras, que o Jesus que os sistemas religiosos da terra falam tanto, não é o Jesus Cristo das Escrituras. A doutrina dos sistemas religiosos da terra não bate com a doutrina do Jesus Cristo das Escrituras. O Jesus dos sistemas religiosos da terra é oposto ao Jesus Cristo das Escrituras. Não tem como conciliar o Jesus Cristo das Escrituras com o Jesus dos sistemas religiosos da terra, porque é totalmente diferente um do outro. O Jesus Cristo das Escrituras é o Jesus Cristo da graça de Deus, e o Jesus dos sistemas religiosos da terra é um Jesus que ensina a lei, está predificado na lei, baseado em Malaquias 3 e 10. O Jesus Cristo das Escrituras é celestial. O Jesus dos sistemas religiosos da terra é terreno e materialista. O Jesus dos sistemas religiosos da terra inventou a doutrina do dízimo. O Jesus Cristo das Escrituras aboliu o dízimo porque era da lei. Ou seja, ele aboliu o dízimo porque era da lei com a sua morte na dura cruz do Calvário. Isso, quando Jesus Cristo morreu na dura cruz do Calvário, ele mesmo disse, está consumado. Então, tudo foi consumado. Tudo que era de lei, de Gênesis a Malaquias, foi consumado com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Conforme nós lemos em Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê nele e obedece o seu sistema de ensinamento aqui na terra. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, quem quiser encontrar a verdade, procure em Jesus Cristo que você encontra. Não procure em sistemas religiosos aqui da terra, porque os sistemas religiosos da terra estão privados da verdade, disse o apóstolo Paulo. Então, o que nós estamos dizendo aqui, meu irmão, isso está escrito em João 1, 16 e 17. Aqui está a grande diferença do Jesus dos sistemas religiosos da terra para o Jesus Cristo das Escrituras. O Jesus dos sistemas religiosos da terra tem a sua base na lei da velha aliança. O Jesus Cristo das Escrituras tem a sua base na graça do Pai Celestial. Os sistemas religiosos da terra falam tanto em Jesus, mas esse Jesus dos sistemas religiosos da terra não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é o Jesus Cristo das Escrituras, o Jesus Cristo Salvador, o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras não tem nada a ver com o Jesus dos sistemas religiosos da terra. O Jesus dos sistemas religiosos da terra criou um preço para os seus fiéis pagar, para serem salvos. O preço para se salvar, estipulado pelo Jesus dos sistemas religiosos da terra, é 10% do seu salário ou da sua renda. Cumprindo esse requisito do Jesus dos sistemas religiosos da terra, já está salvo sem perigo de condenação. Quem pagar este preço, estipulado pelo Jesus dos sistemas religiosos da terra, será salvo. E quem não pagar 10% do seu salário ou da sua renda para o Jesus dos sistemas religiosos da terra, será condenado e não terá a salvação prometida pelo Jesus dos sistemas religiosos da terra.
Vejam a grande diferença do Jesus Cristo das Escrituras. A sua salvação é de graça. Não se paga nem um centavo para ser salvo pelo Jesus Cristo das Escrituras. Tudo é de graça. É graça sobre graça. Porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Quanto que, para se salvar pelo Jesus do sistema religioso da terra, tem que pagar 10% do seu salário ou da sua renda. Depois que o contrato for assinado pelo Jesus do sistema religioso da terra, ninguém pode atrasar nem um mês. Se atrasar, o seu nome vai para o SPC do Jesus do sistema religioso da terra. E se morrer com o seu nome no SPC do Jesus do sistema religioso da terra, não tem salvação e é condenado por não pagar em dias os dízimos a qual foi estipulado pelo Jesus do sistema religioso da terra. O valor de 10% do seu salário ou da sua renda é obrigatório pagar para não ir para o inferno de fogo. 99% dos sistemas religiosos da terra, quando ganha um prosélito para a sua religião, é feito um contrato com o prosélito, que a partir do dia que o prosélito se agregou ao sistema religioso, a partir daquele dia, então, o prosélito está obrigado a pagar 10% do seu salário ou da sua renda para o sistema religioso, sob pretexto que, se não pagar fielmente o dízimo de tudo quanto ele ganha, está roubando a Deus. E os fiéis, para não roubarem a Deus, ou seja, para não roubarem ao seu Deus, pagam todos os meses 10% do seu salário ou da sua renda, para que o seu líder religioso não lhe chame de ladrão e roubadores de Deus. Irmãos, de todas as igrejas evangélicas da face da terra, me respondam aonde está escrito de Mateus ao Apocalipse, Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinando a maldita doutrina do dízimo? Os irmãos e ouvintes sabem em que ano começou a se cobrar dízimo mensalmente em dinheiro? Começou dos anos 1517 para cá. Antes de 1517, não se cobraria dízimo mensalmente em dinheiro. Dos anos 1517 para cá, deu-se início aos finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Veja Mateus 24, 24 e 25, 1 Timóteo 4, 1, 2. Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos iriam surgir muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, fazendo tão grandes milagres e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Jesus Cristo disse: eis que de antemão vos previno vocês, para que quando acontecer tudo isso, vocês lembrem-se que eu já tinha avisado para vocês. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo tudo acontecendo, os sinais se cumprindo, falsos cristos, falsos profetas. As igrejas estão cheias de homens operando tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas isso era se fosse possível, irmão. Não é possível os escolhidos de Deus se enganar com essas doutrinas de perdição dentro do sistema religioso da terra. Paulo não falava de si mesmo, mas falava pelo Espírito Santo de Deus. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria consciência cauterizada. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, Paulo revela os falsos profetas e os falsos cristos. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Aqui está o filme ao vivo e a cores dos líderes religiosos dos últimos dias. Se desviaram
os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Estamos vivendo tempos difíceis na terra, tempos de apostasias desenfreadas na terra. Os sistemas religiosos da terra, os seus líderes são cegos e guia de cegos. Como disse o próprio Jesus Cristo com os líderes religiosos do seu tempo. Mateus 15, 6 a 14. Irmãos e ouvintes, está fazendo alguma diferença dos líderes religiosos do tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta terra para os líderes religiosos do século XXI? É os mesmos líderes religiosos, cegos e guia de cegos. Louvam a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Eles estão ensinando doutrinas e preceitos humanos, ensinando doutrina de demônios e doutrina criada pelo homem, que não tem base com as palavras de Jesus Cristo e de seus apóstolos. Se desviaram da verdade e voltaram às fábulas. Irmãos e ouvintes, vocês sabiam que o dízimo mensalmente em dinheiro é uma doutrina dos demônios? Não existe nas escrituras do Gênesis e Apocalipse dízimo mensalmente em dinheiro. Vocês sabiam que Deus nunca aprovou homem titulado pastores nas escrituras? O Deus das escrituras sempre foi contra os homens titulados pastores. Como Jesus Cristo reconheceu os homens titulados pastores no seu tempo? Veja João 10, 1 a 16. O considerou como mercenários e disse que eles não eram pastores. Como foi que o profeta Isaías reconheceu os pastores do seu tempo? Veja Isaías 56, versículo 11. Reconheceu como preguiçosos, como comilão, beberrão, isso todos sem exceção. Como o profeta Ezequiel viu os pastores no seu tempo. Veja Ezequiel 34, 1 a 31. Deus destruiu os pastores do tempo do profeta Zacarias. Por que Deus destruiu os pastores do tempo do profeta Zacarias? Veja Zacarias 11, 8. Deus estava enfadado dos pastores do tempo do profeta Zacarias. E também os pastores estavam enfadados de Deus e Deus enfadado deles. Por isso Deus decidiu cada mês destruir 3 pastores. Será que Deus não está enfadado dos pastores do século XXI? Aquilo que Deus não aprova aqui na terra, o inimigo de Deus com certeza aprova. Irmãos assembleianos, nunca mais vocês considerem os irmãos da Congregação Cristã no Brasil como hereges e inimigos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Porque o Cristo que nós professamos é o Cristo das Escrituras. Se vocês professam o Cristo das Escrituras também, então pare com isso, de chamar nós da Congregação Cristã do Brasil de hereges, sectários e inimigos. Só porque nós não aprovamos um homem titulado pastor e não aprovamos a cobrança do dízimo. Então esta é a causa de vocês nos considerar como inimigos e hereges. Só porque nós não aprovamos um homem titulado pastor e a cobrança do dízimo mensalmente em dinheiro. Como que nós, verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, aprovaríamos uma coisa que Deus e seu Filho Jesus Cristo não aprovou aqui na terra? Aprovar uma coisa que Deus e seu Filho Jesus Cristo não aprovou, naquele grande dia, com certeza estas pessoas vão ser reprovadas por Deus no juízo final. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos assembleianos que ouvirem a nossa mensagem e não der crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original.
era o conselho que Deus tinha para os evangélicos assembleianos de toda a face da terra antes do toque da última trombeta. É o conselho revelado dos céus, é a palavra. Deus em Cristo seja hoje eternamente louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.